Queria te convidar a ir conosco em Lucas capítulo 1. Hoje Deus vai depositar algo especial sobre a sua vida, a sua família e essa igreja como família de Deus na terra. Lucas 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também, Lucas está dizendo, também decidi escrever um relato preciso. Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que está sendo ensinado. E aí ele começa a contar a história. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, sempre tem um certo dia na presença de Deus, Certo dia, Zacarias estava ali servindo a Deus na igreja, no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, era escala dele na igreja. Era um domingo de manhã, ele estava na escala, ele estava servindo a Deus na igreja. Ele foi escolhido por sorteio para fazer algo ali. Como era de costume dos sacerdotes, eles entravam no santuário do Senhor para queimar incenso. Isaías está ali cumprindo a escala dele no domingo de manhã na igreja. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. A sua oração esta manhã foi ouvida, irmão. Recebe isso, quem recebe diz amém. Eu vim aqui para te dizer que a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho. O nome dele será João. Você terá grande alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar aos seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. Então o anjo respondeu: sou Gabriel, muito prazer, eu estou na presença de Deus, e foi Ele que me enviou aqui para te trazer as boas notícias. Mas agora, você vai ficar mudo todos os dias, até que essas coisas acontecerão, porque você não acreditou nas minhas palavras. E no tempo certo elas se cumprirão. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e perguntava: por que ele está demorando tanto? Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, mas pelos gestos e pelo seu silêncio, eles perceberam que ele tinha tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou-me da humilhação pública de não ter filhos. E aí no versículo 26 conta
do nascimento de João. Até aí, fica com a Bíblia aberta aí, se possível. Pai, te agradecemos por essa palavra, te pedimos que a nossa família seja cheia de graça, que esta igreja como família espiritual seja cheia da graça também. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo testemunho que tem tão a ver, é praticamente o cenário posto para essa mensagem. Uma família, Senhor, do Sérgio, cheia de graça. Te agradecemos por isso. Te pedimos que essa palavra salte deste livro e seja vida na nossa vida. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém. E amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Põe só um palitinho de ganho, Rafa, no microfone, por favor. Quando vemos uma família doriana como essa, nós imaginamos que isso é uma família cheia de graça. Quando nós trazemos à nossa mente o que é uma família cheia de graça, a imagem que temos é uma família doriana, como essa. Agora tenta fazer um exercício reverso. O que é uma família que não tem a graça? E aí a gente começa a entrar no mundo real, não no mundo instagramável, mas a gente começa a entrar no mundo real, na família do dia a dia, na família que não é a família da fotografia bonita, mas a família de pele e osso, a família que passa por problemas, a família que tem necessidades, a família que tem problemas, a família que tem falta da graça. E aí a gente pode dizer que a falta da graça é uma família sem graça. Mas para entendermos melhor, a falta da graça é uma família com desgraça. Desgraça. É muito mais comum nos dias de hoje a desgraça familiar do que a graça familiar. Infelizmente, a realidade de muitos casamentos e famílias da nossa geração é que o sonho da família doriana virou um pesadelo. O sonho da família com graça virou uma família com desgraça. A lua de mel se foi e o casamento, no decorrer dos anos, perdeu a graça. Entrou em desgraça. Simplesmente duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, que já não tem mais alegria, prazer e amor. Se consideram uma família pela nomenclatura, mas não estão nutridos da graça de Deus, mas estão vivendo sem graça, uma vida sem graça, uma vida desgraçada. Quantas famílias nós vemos na nossa geração, infelizmente, vivendo em desgraça? É muito mais comum casamentos fracassados, famílias arruinadas. Existem muitas pessoas que não sentem prazer mais em chegar em suas casas, porque já não é mais um ambiente de graça. Essa é a realidade. É um ambiente de falta da graça de Deus. Quantos dentro de suas casas estão trancados em seus quartos, com as portas, obstruindo os relacionamentos, e cada um não tem mais comunicação, se falam pelo WhatsApp, se falam pela internet, pais, filhos, maridos, esposas, enfiados em seus cantos, em suas casas, cada um vivendo as suas vidas, sem a graça comum de uma família, famílias sem graça. Essa mensagem ela é importante porque urgentemente a gente precisa de um renovo da graça de Deus sobre a igreja, sobre as famílias, sobre a sua família. Quem está aqui diz amém, cara? Nós precisamos de um renovo da graça de Deus. Nós cremos que Deus está neste lugar. Tem alguém aqui ou não? Se Deus está neste lugar, Deus pode derramar a graça dele. E aí eu te convido a levantar a tua mão, porque se a graça do Senhor vier sobre você, vai vir vida, alegria, paz e amor. O plano de Deus vai se cumprir sobre mim e sobre você. Quem recebe diz amém. Se é para Ele, faz melhor. Nunca foi plano de Deus que a sua família biológica ou espiritual vivesse em desgraça.
Sempre foi plano de Deus que a graça se tornasse abundante. Pastor, qual é a definição de graça? Graça é um substantivo feminino oriundo do termo em latim gratia, que significa, preste atenção, benevolência, estima, um favor que dispensa ou recebe. Também pode corresponder à característica de pessoas agradáveis. Alguém que tem graça, agrada e atrai outras pessoas através de suas palavras e atitudes. Então, graça, à luz das Escrituras, é um favor imerecido. É uma característica que agrada algo. Quando a graça de Deus se manifesta sobre uma vida, a graça de Deus se manifesta sobre você, é um favor imerecido, não é uma recompensa pelo seu esforço, nem pelo seu sacrifício. A graça é um favor imerecido, e quando ela se manifesta sobre a sua vida, essa graça atrai pessoas. A etimologia da palavra carisma, que vem da palavra chara, significa graça em grego. Então, uma pessoa carismática é uma pessoa que tem carisma, que é graça. Eu tenho graça com as pessoas, porque você tem carisma. Eu sou uma pessoa que consigo agregar pessoas ao redor de mim, porque tem uma graça de Deus sobre nós. Então, uma família como essa, cheia da graça, é uma família que recebe um favor imerecido de Deus e se torna um lugar agradável. Quem está aqui? Nós não temos controle sobre a graça de Deus. Ele derrama a graça dele de acordo com a onisciência dele. Mas ele tem uma porção de graça sobre a sua vida, uma porção de graça sobre a sua família, uma porção de graça sobre essa igreja. Ele tem. O que eu posso fazer para receber essa graça? Não entrar em desgraça. Eu posso gerar um ambiente, isso compete a mim. Eu posso gerar um ambiente onde eu vou me abrir para a graça de Deus. Eu posso preparar a minha família para ser um lugar onde há a manifestação da graça de Deus. Eu posso apresentar a minha vida para ser um agente do fluir da graça de Deus. Então, as nossas atitudes, elas podem obstruir a graça, ou elas podem desobstruir os canais para que a graça de Deus flua através de nós. Se eu fechar as comportas da minha vida, eu não permito com que a graça flua através de mim, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Então, hoje, nós vamos apanhar, agora que eu vou começar a pregar, tá, irmãos? Hoje nós vamos apanhar uma família das Escrituras, para colocarmos o termômetro da graça sobre eles. E a família que o Senhor me fez escolher é a família que Lucas apresenta. Só o Evangelho de Lucas conta a história dessa família. Mateus não conta, João não conta, Marcos não conta. Só Lucas conta a história dessa família que revela uma graça abundante de Deus e que nos ensina a tomarmos a graça de Deus para a nossa casa. Então, este texto que lemos, vamos reler alguns versículos aqui. No tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, e obedeciam de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. A história da família de Zacarias e Isabel, os pais de nada mais e nada menos João Batista, precursor do ministério de Jesus. Eles eram sacerdotes, Zacarias e Isabel. Eles já eram idosos, a história conta.
Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, mas eles oravam por isso. Era um desejo deles, ser pais. Era a escala deles na igreja, era o turno deles. Zacarias foi apresentar o incensário no santuário. A história conta que o anjo Gabriel aparece a ele e diz para ele que a oração dele havia sido ouvida. Isabel daria um filho, que se chamaria João. Zacarias, ao invés de dizer amém, obrigado, a minha oração foi respondida, ele questiona o anjo, porque ele está na mentalidade humana da desgraça e não da graça. Como a graça é imerecida, a mente humana não consegue entender, a conta não fecha. Nós somos velhos e estéril. Como nós vamos gerar um filho na mente desgraçada humana? Então o anjo repreende Zacarias e diz: ei, Zacarias, você não conhece o que é a graça. Zacarias questiona o anjo e Zacarias sai do santuário mudo, não consegue se comunicar. Ele inaugura a linguagem de Libras, as escrituras dizem, porque por gestos ele comunica e as pessoas entendem que algo aconteceu lá dentro do santuário que fez com que ele saísse mudo. Quando Isabel dá a luz ao filho, ele ainda está mudo. E as pessoas começam a querer escolher o nome para a criança, porque o pai não fala. Então decidem colocar o nome de Zacarias. Mas Isabel pega um tablet e dá para o pai, para Zacarias. E Zacarias escreve no tablet o nome João. Diga João. Diga mais alto, João. Nesse instante que ele escreve o nome João, a boca dele se abre e a língua volta a falar e ele glorifica a Deus. Uma história de milagre. Quem está aqui, cara? Esse é o pai e a mãe de João Batista. Família cheia da graça de Deus. Como que é o nome do filho? Como que é o nome do filho? João. Quem são os João aqui do nosso meio? João, da Rose. João, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho, e você colocará o nome de João, Yohan. João, Yohan em hebraico. Em hebraico, Yohan significa Deus é gracioso. Quem está aqui, irmãos? Quando a graça de Deus vem sobre uma família, Deus dá nome a ela. Sua família será graciosa na presença de Deus. Quem recebe diz amém, cara. Cheia da graça. Aquela família literalmente experimentou o que é a graça de Deus. Ela se tornou a família de João. Pai e mãe de quem? Do simplesmente graça de Deus. Era uma família que dizia: ali vai a graça de Deus. Ali vai uma família que foi marcada pela graça de Deus. Então, através dessa linda história, a gente consegue pegar algumas características do que é uma família cheia da graça de Deus. Eu quero dar alguns pontos apenas aqui essa manhã. Primeiro deles, uma família cheia da graça de Deus é uma família cheia de alegria e prazer. Então, se o Espírito Santo está ministrando essa palavra e você olha para a sua família e não vê isso, relaxa, porque a partir dessa manhã a sua oração foi ouvida. Vai vir alegria e vai vir prazer sobre a sua casa. Se você se enquadra naquilo que está sendo pregado, glorifica a Deus também, porque o Deus que deposita a graça está essa manhã entre nós aqui. Diz assim o texto: ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Uma família cheia de alegria e prazer é uma família que aprende a
no dia a dia, viver uma vida com leveza. A casa deve ser um lugar onde você sente prazer em chegar, não um lugar que deve ser o martírio. A igreja deve ser um lugar onde você sente prazer de chegar, não um lugar de tormento. Deus tem desejo de encontrar prazer em nossas famílias, prazer na comunhão da igreja. Deus, Ele é um presente para nós, a presença dEle é um presente para nós. Agora, por que celebramos com alegria, com leveza, quando nós nos encontramos, ou como igreja espiritual, ou como família espiritual, ou em nossas casas? Isso não significa que nós, numa família alegre, numa família com prazer, não vivamos a disciplina. Não quer dizer que não há disciplina numa família. A família precisa ser um lugar de leveza e de alegria, e a disciplina pode nos conduzir a este lugar. Não é um lugar de martírio, mas também não é um lugar de anarquia. Quem está aqui diz amém. Da última vez que você se juntou com a sua família para gargalhar, que você tenha a memória disso. E qual a última vez que você juntou com a sua família para discutir? Quantas vezes nós tratamos as coisas com peso, quando Deus, pela graça, nos chama para tratar com leveza. Então, nessa manhã, eu quero receber, e também quero que todos nós recebamos, bom humor, para que a gente possa cuidar da nossa vida, da nossa família, da igreja, com leveza. Com leveza. Quem está aqui, irmãos? Ri. Já diz os terapeutas que rir é uma terapia. Então, se alegre com as pequenas coisas, dá risada dos pequenos erros. Não precisa viver ferro e fogo, só correria, só cobrança. A crítica, ela fecha o canal da graça, ela não deixa fluir a graça de Deus na nossa casa. Os filhos, o casal, precisa viver debaixo de graça. Então, todos os momentos onde há alegria e prazer, Deus está manifestando a graça dEle. Então cultiva esses momentos. Se nós estamos aqui na igreja essa manhã, é com alegria e com prazer. Então cultiva esse momento. Olha para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele, vai. Família, irmãos. A igreja, a nossa casa precisa ser um lugar de leveza. Amém? Uma família cheia da graça, número 2. É uma família onde há conexões nos corações. Diz assim o texto: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e para deixar um povo preparado para o Senhor. Há conexões no coração, voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós lembramos da palavra do profeta Malaquias 4:6, e ele fará com o coração dos pais que se voltem aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A profecia diz. Se não houver uma conexão geracional entre pais e filhos, filhos e pais, pelo coração, a desgraça virá, a maldição virá sobre a terra. As famílias estão vivendo juntas, mas desconectadas. São gerações diferentes. Há uma problemática. Então, a estudo das gerações, os baby boomers, geração X, Y, Z, alfa, eu não sei nem explicar. Tanta geração que tem, eu nem sei que geração eu faço parte. Eu só sei que, independente da geração que você faça parte, você precisa ter um coração que se conecte com as outras gerações. O pai tem que ter um coração voltado ao filho, o filho tem que ter um coração voltado ao pai. São em ambientes de conexão que a graça de Deus se manifesta. Quem está aqui diz amém? É importante ter crítica? É.
mas em ambientes exclusivos de crítica, fecha-se a conexão da graça de Deus. Então, como gerar uma conexão entre corações? Eu tenho aprendido que é necessário, de forma individual, nós sermos intencionais, identificar a necessidade de falar com outra geração. Lá em casa nós temos o hábito de estar à mesa para comer as refeições. Sei que a vida é corrida, que seria muito mais fácil pegar um prato e comer andando, mas quando se senta à mesa, sem celulares, se estabelece uma conexão. Quem está aqui diz amém, irmãos? É importante exaltar o que a outra geração está fazendo, reconhecer que é bom para aquela geração, ao invés de só criticar pais de adolescentes, que só criticam adolescentes, aborrecentes, né? Então é importante dar valor ao sacrifício que o filho adolescente está fazendo, para que haja conexão, para que haja empatia. Ser uma família carismática, na etimologia da palavra carisma, é ser uma família com chara, com graça. Um ouvindo o outro, um se importando com o coração do outro. Se para você está tudo bem, ok, mas se por irmão que está do teu lado as coisas não estão legais, tenta conectar o seu coração ao dele, porque só o fato de você demonstrar preocupação, isso já demonstra carisma de Deus, graça de Deus sobre você. Amém? Quem está aqui? Uma família cheia da graça, número 3, é uma família cheia do Espírito Santo. A partir desta manhã, recebe isso, a sua família vai estar tão cheia do Espírito Santo, que não vai ter lugar para desordem. A graça de Deus vai ocupar todos os espaços. Todos os espaços. Eu gosto desse versículo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, porque lembra que Maria estava com Jesus no ventre, Isabel estava com João no ventre. Imagina um encontro. Quando um bebê encontrou o outro, diz o texto, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria falou: ô prima, tudo bem? O bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem está aqui, irmãos? Mas pastor, o Espírito Santo não desceu lá em Atos capítulo 2? Essa mulher foi cheia do quê? Lucas está falando que ela foi cheia do Espírito Santo, muito antes, porque no seu ventre, o bebê se agitou, e só o fato dele ter se agitado no seu ventre, ela foi cheia do Espírito Santo. Então uma família cheia da graça, é uma família cheia do Espírito Santo. Nós somos pessoas normais, nós temos vidas normais, nós não acordamos, como diz os assembleanos, girando no manto, né? Nem sei o que é isso, né? Girando no manto. Muitos pensam que pastores são pessoas sobrenaturais, super-heróis na fé. Não, nós somos pessoas normais. Mas nós precisamos ser intencionais em relação ao Espírito Santo dentro da nossa casa. Levante sua mão direita ao céu. Você vai viver um ano sobrenatural do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mexer no ventre da tua família, a tua família vai ser cheia da presença dEle. Quem recebe diz amém. Então é permitir que o Espírito Santo se mexa dentro da minha família. Faz o Espírito Santo mexer no ventre da tua família. João reconheceu Jesus ainda na barriga da sua mãe, e a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. E olha esse outro versículo. Seu pai Zacarias, o mudo, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Quem está aqui? Põe só um palitinho de ganho, Rafa. O Espírito Santo está
disponível para todas as famílias. Uma família cheia da graça de Deus, ela entende que todos dentro da casa têm uma voz profética. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Seu filho pode ser cheio do Espírito Santo agora, ali no Kids. Enquanto ele está ali, o Espírito Santo vai visitar eles, e eles vão ser cheios do Espírito Santo. Um dia você vai buscar o seu filho no Kids, ele vai estar orando em novas línguas. Um dia você vai acordar o seu filho para ir para a escola, ele vai dizer: Jesus esteve aqui no meu quarto, me visitou, eu tive a noite inteira falando com ele. A gente vai dar espaço para o Espírito Santo mexer em nossa casa. Não é algo sobre pai e mãe apenas, é algo sobre toda a tua família. Os crentes, escute bem, os descrentes também. Deus vai visitar os que não são crentes e vai encher da presença do Espírito Santo. A pessoa não vai entender o que é, mas vai te pedir ajuda, vai te falar: me leva lá na tua igreja. Irmão, eu quero te falar uma coisa, que você que é pai, o Kids agora está evangelizando seu filho, mas a missão de discipular ele é sua. É você que vai discipular ele. Você é o Zacarias, você é a Isabel do seu filho. Os primeiros e mais importantes discípulos nossos são os nossos filhos. Então aqui eu quero te perguntar, para te levar a refletir: quando foi a última vez que vocês oraram juntos como família? Quando foi a última vez que você pediu para que o Espírito Santo visitasse a sua casa? Nós podemos honrar o Espírito Santo tendo uma prática de busca dentro da nossa casa. Quem está aqui? Os nossos filhos, eles aprendem por amostragem. Quem aqui são pais? Levante as mãos. Seu filho tem que ver. Vendo, ele entende o que você está pregando. Se nós que somos pais conseguimos transferir, eu como pai consegui transferir a minha paixão do Corinthians para o Daniel e para a Duda, eu não posso fracassar de transferir a minha paixão do Espírito Santo para o Daniel e para a Duda. Quem está aqui, irmãos? Se nós conseguimos dar para os nossos filhos a paixão de um time de futebol, por que nós não vamos dar? Alguns pais fracassaram na missão do futebol, porque a influência do pastor foi maior. Amém. Né, irmão Júnior? A mãe foi maior, né? Mas do pai também. O pai é influência forte. Mas o Espírito Santo não, irmãos. Os nossos filhos precisam entender desde pequeno. Os nossos sobrinhos precisam entender desde pequeno, que se apertar um dia, eles vão pedir a ajuda do Espírito Santo. Filho, se um dia apertar, você pode fechar os teus olhos, pedir a ajuda do Espírito Santo. Ele nunca vai te deixar sozinho, ele vai te visitar naquele lugar, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. Você vai pedir para o Espírito Santo. Se você estiver se sentindo angustiado, o Espírito Santo vai te visitar, vai arrancar a angústia do teu coração. O Espírito Santo está disponível a você. Ora pelo Espírito Santo, pede o Espírito Santo. Se você estiver com medo, você pode pedir: Espírito Santo, fica comigo, pega na minha mão. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar. João Batista foi um homem diferenciado na sua busca, porque ele foi cheio da graça, do poder de Deus, mas também por causa do exemplo dos seus pais, por causa do exemplo da sua família, de uma família cheia de graça. E agora eu preciso te dizer o porquê que a sociedade está tão desgraçada. A sociedade está tão desgraçada porque a célula máter da sociedade é a família. E a família desgraçada faz com que a igreja seja desgraçada. E a igreja desgraçada faz com que a sociedade seja desgraçada. O avivamento não começa nos templos das igrejas. O avivamento começa nas famílias. Uma família forte faz com que uma igreja seja forte, e uma igreja forte faz com que uma sociedade seja forte.
Quarto ponto que eu quero colocar aqui é que uma família cheia da graça, ela vai impactar a sociedade. Seus vizinhos, o versículo diz, seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela, com Isabel. Quem ouviu falar? Os vizinhos e parentes. A graça de Deus excedeu a família dela. A história foi contada na vizinhança. Os parentes souberam que algo aconteceu ali. Eu preciso te dizer algo essa manhã. A sua família, em nome de Jesus, vai inspirar outras famílias. A sua família vai servir para abençoar outras famílias. Quem está aqui diz amém, irmãos? Foi tão bom escutar o Sérgio e a Priscila falando aqui, porque o que vimos aqui esta manhã é uma família impactando a sociedade. Sua casa não vai ser só um reservatório da graça de Deus, mas a graça de Deus vai transformar a sua casa num rio para fluir a graça de Deus, para fluir a graça de Deus. As pessoas vão olhar para a sua casa e a sua casa vai transbordar a graça de Deus. Então aprenda a dividir. Há pessoas que não têm família, que a vida preparou de tal forma que vivem sós. Se você teve o privilégio de viver uma família cheia da graça de Deus, divide a tua família com quem não tem família. Você pode fazer isso? Você pode abrir um espaço na sua família para que alguém que não teve a chance de ter uma família se sentir parte de uma família. A igreja é parte de uma família espiritual, mas a graça da tua família precisa alcançar a vizinhança. A graça desta família precisa alcançar a vizinhança deste bairro. Sua família precisa ser cheia da graça de Deus. Quinto ponto, quinto item. Uma família que aponta para Jesus. O versículo diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para preparar o caminho para Jesus, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Zacarias, Isabel e João formaram uma família sacerdotal que apontaram para Jesus. Essa deve ser a missão de toda a família. Viver a graça de Deus para apontar para Jesus. Como pai, como mãe, como casal, você precisa apontar para Jesus. Como filho, você precisa apontar para Jesus. A família é o ministério de João Batista. É o ministério que prepara o caminho para Jesus. João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus. Então, dentro da sua casa ou fora da sua casa, permita com que a sua vida, a sua família aponte para Jesus. Recebe isso esta manhã em nome de Jesus. A sua casa vai ser um farol no meio das trevas para guiar famílias para Jesus. Quem recebe diz amém. Estou terminando, irmãos. Nós já ministramos o significado da palavra João, Yohan, que significa Deus gracioso ou agraciado por Deus. Mas nós também queremos encerrar a mensagem dessa manhã meditando no significado dos nomes Isabel e Zacarias. Uma família cheia da graça. Isabel significa consagrada a Deus, aquela que cumpre promessas. Deus é meu juramento. Então as mulheres, levante as mãos bem alto. Vocês são consagradas a Deus. Vocês são mulheres que cumprem as promessas de Deus. Hoje Deus vai te dar a oportunidade de consagrar a sua família para Jesus. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Quem recebe diz amém. Só as mulheres, vai. Amém. Agora os homens, os Zacarias.
Zacarias significa lembrado por Deus. Talvez seja essa manhã que nós, homens, estejamos vivendo um caos. Talvez nós tenhamos desejo de desistir das famílias, dos casamentos. Talvez você ache impossível a sua família dar certo. Levante sua mão, só os homens. Impossibilitado não é motivo para desistir. Impossibilitado não é motivo para falir. Impossibilidade não é motivo para desgraça. Impossibilidade é motivo para viver na dependência de Deus. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Quem recebe diz amém. E amém. Para o Zacarias, para nós o Zacarias, o anjo respondeu: ei, calma, mano, eu sou Gabriel, eu estava lá na presença de Deus, Deus me enviou aqui para te transmitir boas novas. Você não vai morrer no deserto, sua família não vai naufragar, teu casamento não será perdido, eu tenho boas novas para você. Quando o anjo apareceu a Zacarias para dizer e lembrar boas novas, isso nos fala que Deus se lembra de nós, Deus se lembra da nossa família. A impossibilidade de engravidar, a impossibilidade de ser pai, está sendo arrancada essa manhã, pelo fluir da graça de Deus sobre nós. Se há alguma mulher que não pode engravidar, coloque a mão sobre o seu ventre agora. Primeiro você precisa ter marido, senão nem ora, tá? Se você tem marido, coloque a mão sobre o teu ventre. Senhor, se esta palavra é a verdade nessa manhã, abre os ventres agora. A impossibilidade é tirada e o milagre acontece pela graça de Deus. Quem recebe diz amém e amém. Aplauda bem alto a Jesus. Pastor, eu não tenho uma família. A partir de hoje vai nascer uma família de você. E você tem que assumir o compromisso de dizer: a minha família vai ser cheia da graça de Deus. A minha família vai ser cheia da graça de Deus. Feche seus olhos por um instante. Recline sua cabeça.